achar essa informação nutricional lá, porque é obrigatório, é assim, é lei, né? É lei e eles têm que cumprir, tá? Olá, meu nome é Priscila, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês de um assunto um pouco polêmico, talvez um pouco complicado, talvez um pouco contraditório, talvez um monte de coisa, mas eu tenho certeza que é um assunto que faz parte do seu dia a dia. Você como dona de casa, você como consumidor, você que faz compras, você que de repente trabalha cozinhando e acaba fazendo compras dos alimentos, qualquer pessoa que consuma qualquer coisa comestível, no caso todos nós, né, acaba pegando uma embalagem de um alimento na mão, tô certa? Bom, então do que é que eu vou falar para vocês? O assunto é desvendando os rótulos dos alimentos. Vamos desvendar os rótulos dos alimentos? Eu vou ensinar para você algumas dicas, algumas informações importantes que você precisa se atentar quando você vai comprar o seu alimento e coisas que a indústria alimentícia não quer que você saiba, mas eu vou te contar, tá? Bom, então para começar, a primeira coisa muito importante, você pega um alimento na mão, olha o rótulo. Por isso que eu falo, não vá ao supermercado com pressa. Reserve aquele tempo adequado para isso. Porque quando nós vamos ao supermercado com pressa, ninguém fica, né? Ai, deixa eu ver esse rótulo, deixa eu ver o preço, deixa eu ver a lista do que eu preciso. Não, é uma correria, né? Você sai e vai pegar o que você precisa e coloca no carrinho. E ai, já tá tarde, preciso ir embora e não sei o que. E aí, ninguém presta atenção. Muito menos nos rótulos, né? Às vezes a gente compra o que não precisa porque tá com pressa ou tá com fome, muito menos vai ficar olhando o rótulo, né? Eu sei, tá? Essa não é só a sua realidade, é a sua, é a minha, é de mais um monte de gente. Não se sinta estranho por isso, é normal, tá? Bom, o que, que você vai fazer então? Você vai programar o dia para você comprar a maior parte dos seus alimentos com tranquilidade. Então você vai reservar aquela hora e você vai para o supermercado, tá? Aí, o que, que você vai reparar? A primeira coisa que é obrigatório constar no rótulo de um alimento, a lista dos ingredientes. É bem básico, não é verdade? Então você vai pegar o alimento e você vai olhar lá o rótulo, tá? Finge aqui que eu tô segurando o alimento. Aí você vai ver a lista dos ingredientes. E aí vai ter um monte de coisa. E você vai me perguntar, nossa, mas qual é a importância disso, Priscila? Tá lá os ingredientes, não é uma receita, não precisa ter um modo de preparo, não é verdade? Mas tem um sentido. O primeiro ingrediente é sempre o que tem em maior quantidade, entendeu? Então, fique muito atento, porque se você pegar um alimento e o primeiro ingrediente dele for açúcar, e você está querendo emagrecer ou você é diabético, será que esse alimento é interessante para você? Será que a lista de ingredientes desse alimento está condizente com o que ele coloca lá na frente na embalagem? O que acontece? Às vezes, a indústria alimentícia é muito esperta, ela quer que você consuma o produto dela. E ela encontra brechas na legislação. Por exemplo, a legislação permite que a indústria coloque um alimento sendo zero açúcar, se ele tiver até 25% de açúcar. Gente, 25% de açúcar é muita coisa, não é mesmo? É um quarto do produto pode ser de açúcar. E é aí que a gente se engana. E é aí que você acaba prejudicando a sua saúde. É aí que você acaba pagando caro num produto que não é tão bom quanto você pensa. Então a gente tem que tomar cuidado. Quanto ao açúcar, e tem uma outra questão, né? O açúcar, a indústria também é muito esperta, como eu já disse, o que, que ela percebeu? As pessoas já conseguem identificar, né? Ela vai, olha lá, o alimento tal, nossa, tem açúcar. O que, que ela fez? Ela tá usando os outros tipos de açúcares que existem. Então, maltodestrina, açúcar invertido, dextrose, tudo isso é açúcar. É um outro tipo de açúcar, mas não deixa de ser açúcar. E aí elas usam esse tipo de nome, essa nomenclatura diferenciada para enganar você. Porque aí você vai olhar lá, vai lá na lista de ingredientes, mas o primeiro ingrediente aqui, ó, não é açúcar, perfeito, é maltodestrina.
maravilhoso. E aí você é diabético. E aí você vai e compra, porque você tá acreditando. Ah, ou é zero, né? Ai, que bom. O alimento é zero, mas ele tem até 25% de açúcar. E aí, como que faz? Então, no final, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Acompanhe a sequência desses vídeos que você tá assistindo, que no final eu vou dar uma dica muito boa pra você usar no seu dia a dia, certo? Bom, outra coisa que é muito importante, é obrigatório ressaltar, identificar, colocar letreiro luminoso. É muito importante ressaltar, colocar um letreiro luminoso, seja lá o que for, para sinalizar ingredientes alergênicos. Bom, é obrigatório constar listado alimentos ou ingredientes que são propensos a causar alergia nas pessoas. Então, um exemplo assim muito clássico que vocês já devem ter reparado, até porque virou uma moda, né? Virou uma tendência. De repente, ninguém mais pode comer glúten, sempre tá lá, contém glúten. Porém, não é só o glúten que faz mal, né? Tem vários outros que eles são obrigados a identificar, porque se uma pessoa tem alergia, ela tem que saber. Uma coisa muito comum ter alergia é amendoim, castanhas. Então, se você ler lá nas letrinhas miúdas, vai estar destacado. Alérgicos, pode, às vezes alguns alimentos estão escritos assim, pode conter traços de castanha do Pará, amendoim, soja. Por quê? Porque de repente aquele alimento não tem como ingrediente a castanha, o amendoim, a soja. Mas ele é produzido numa indústria que produz outros alimentos com esses ingredientes, entendeu? Então, sim, pode haver uma contaminação cruzada. E dependendo o grau da alergia de uma pessoa, só esse contato é suficiente para desencadear um quadro alérgico, né? E muitas vezes isso é perigoso. A pessoa que é alérgica, ela pode até morrer, tá? Pode ser muito sério um caso de alergia. Então, a indústria é obrigada. Então, se você tem alguma alergia, você deve saber disso, você deve ter essa preocupação. Você tem que ler os rótulos, ler sim. Eu sei, né? A letrinha sim, a gente regula o olho, regula, eu brinco que a gente regula o farol para ler, mas tem que ler. Mas, como eu já disse, fica ligado que no final eu vou dar uma dica, tá? Que vai facilitar a sua vida. Outra coisa que é obrigatória, acho que isso é de praxe, todo mundo deve dar uma olhadinha de vez em quando, principalmente quem aí tá em processos de emagrecimento ou tem alguma doença, as informações nutricionais, né, gente? Principalmente gordura trans, gorduras saturadas, sódio e fibras. Tem que ter, é obrigatório. E sim, eu sei que algumas vezes a informação não está completa. E aí você vai me perguntar, mas Priscila, é obrigatório. Por que eles não colocam? Não sei, gente, eles não colocam. Eu acredito que as grandes marcas, as grandes indústrias, que eu não vou citar nomes aqui, mas vocês mesmos devem já passar pela cabeça de vocês quais são, que são empresas sérias, seguem à risca a legislação. Eu espero, tá? Eu prefiro acreditar que sim. E assim, os rótulos que eu olho normalmente dessas grandes empresas têm. O que acontece? Às vezes você pega um bombom e você vai me falar, Priscila, no bombom não tem. Não tem mesmo, porque não cabe na embalagem. E eles têm também essa brecha. Alguns, eu não tenho nada aqui pra mostrar. Imagina uma bala, né? Na hora que você descasca a bala, tem aquelas duas partes assim que você faz assim pra abrir. Naquela partezinha que você segura pra abrir, tem a informação nutricional. Eu já reparei. Quero que você olhe, tá? E depois me conta. Mas eu tenho certeza que você também vai achar essa informação nutricional lá. Porque é obrigatório. É assim, é lei, né? É lei e eles têm que cumprir, tá? Outra coisa muito importante que é obrigatório conter na embalagem, normalmente tem, é difícil uma empresa que não coloque, o valor energético, que é a quantidade de calorias que esse alimento fornece para você. Porém, às vezes há algum equívoco por parte das pessoas, talvez por falta de conhecimento ou talvez por falta de atenção, porque na hora que você lê o rótulo,
você consegue ver que é bem especificado, tá? Normalmente, a indústria coloca a quantidade de calorias por porção, não por embalagem. E aí, sei lá, você pega um pacote de biscoito e fala assim: ai, mas esse biscoito, olha só que maravilhoso, ele tem só 42 calorias, uhul, vou comer o pacote todo. E, na verdade, essas 42 calorias são 2 biscoitos, um biscoito, 3 biscoitos, não sei, tô inventando aqui, tá? Não tô baseando em nenhuma informação correta, tô inventando. Mas, você já reparou nisso? Eu tenho certeza que você já caiu nesse engano. Nunca aconteceu isso com você. Duvido. Acontece, gente, acontece. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, pode reparar lá, ó, que lê o seu rótulo que você tá vendo errado. E isso induz realmente ao erro. Tem embalagem que coloca por 100 gramas, por 200 gramas. Aí vamos supor, você pega uma embalagem, sei lá, do que de 1 quilo. E a informação de valor energético está por 200 gramas. Então você tem que fazer a divisão, você tem que fazer a continha para saber desses 200 gramas quanto que é o valor energético. Ou ele te dá, por exemplo, por unidade, né? Como eu falei, biscoito é um exemplo, pão é um exemplo disso, também vai te dar por unidades. Normalmente não dá por grama, porque não tem como você pegar um biscoito para pesar, para saber quantos gramas tem um biscoito, para fazer a divisão e saber se num quilo tem X biscoitos, entendeu? Aí a conta fica muito complicada. Então, prestem atenção nisso, tá? Não se empolgue, olha lá e fala, nossa, tem pouquíssima caloria. Até porque caloria não é tudo nessa vida, tá? Tem outras coisas muito importantes, como gorduras trans, como o sódio e quantidade de fibra do alimento que a gente tem que se preocupar, tá? O alimento tem que ser um todo bom. Não dá pra ser bom só em caloria, sei lá. Se fosse caloria que importasse, imagina uma pessoa de dieta de 1.200 calorias, porque ela está em emagrecimento. Aí ela pega, eu posso consumir 1.200 calorias, então eu vou lá e pego, sei lá, hoje eu tô afim de leite condensado, eu vou tomar só leite condensado o dia inteiro e vou tomar 1.200 calorias em leite condensado. Você acha que isso vai ser bom? Você acha que isso vai ser saudável? Com certeza não, tá? Quando a gente fala de alimentação, é um todo, todos os nutrientes importam, tá? Caloria é importante, vitamina é importante, proteína é importante, lipídio é importante, Inclusive, há um equívoco às vezes nas pessoas, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas proteína tem caloria, carboidrato tem caloria e lipídio também tem caloria. A única coisa que não tem caloria são as vitaminas, tá? Então, a gente tem que parar de nivelar tudo. Não é assim que funciona. A alimentação tem que ser equilibrada. Por isso existe a pirâmide dos alimentos, porque a gente tem que se preocupar com tudo. Todos os ingredientes importam, todos os nutrientes também importam, tá? Então, além de olhar a quantidade de caloria que tem em determinado alimento, começa a olhar o que tem nele. Quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, quanto tem de lipídio, tem fibra nesse alimento? Ele realmente é um alimento integral? Qual que é o primeiro ingrediente da lista de ingredientes desse alimento? Certo? Estão entendendo até aqui? Espero que sim. Bom, gente, outra informação que é obrigatória contar no rótulo de um alimento é a data de validade. Normalmente já vem a data de validade e a data de fabricação. A data de fabricação e a data de validade, né? Isso porque é o que a indústria vai lá, ela testa o alimento, né? Ela desenvolve esse alimento, ela produz ele e faz o teste de prateleira, que é o teste para saber quanto tempo vai durar esse alimento, de acordo com a embalagem, se eles precisam modificar a embalagem, como que vai fazer, tá? Então, a partir disso, que eles colocam a data de validade. E é, sim, muito importante a gente respeitar essa data de validade, tá? Porque pode fazer mal. E assim, se você resolver consumir um alimento com a data de validade vencida e acontecer alguma coisa com você e você passar mal, a indústria não vai fazer nada, tá? Aí não adianta você chorar, ligar lá, fazer denúncia, coisa e tal. É importante comunicar? Mas você não vai ter nenhum direito, não vai acontecer nada, tá? Porque a data de validade estava ali, tá? Então, respeite sempre a data de validade, tenha esse cuidado. Pode acontecer de você comprar um alimento
e ele tá dentro do prazo de validade e não estar bom para o consumo? Sim, pode, porque são vários fatores, né? Ele sai lá da indústria com a data de validade. Aí esse alimento fica armazenado lá na própria indústria. Aí tem um caminhão que vai busca esse alimento e distribui, faz a rede de distribuição para os supermercados, para os lojistas. E aí, tá? Muita coisa pode acontecer. Tem as orientações para conservação? Sim, tem, mas pode acontecer, gente, porque quem trabalha com isso é humano, né? E tudo que é humano pode ser falho. Nós somos falhos, eu sou falho, você é falho. A Yasmin não é humana, mas ela é falhinha também, né, dona Yasmin? Que quer aparecer aqui no vídeo hoje, ó, tá aparecendo. Tá? Então, assim, tudo pode dar errado, né? Ninguém garante a temperatura que esse alimento foi transportado. Vocês lembram bem quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, o caos que foi? Por quê? Porque os alimentos estavam lá nos caminhões, e daí todo mundo ficou desesperado e faz o quê? Vai estragar e vai perder. Aí sobe preço no supermercado, é isso que acontece, tá? Então, realmente, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, não é porque tá dentro da validade que você vai abrir a embalagem e já vai botar pra dentro. Não, dá uma olhadinha. Eu brinco muito com os meus pacientes e nas minhas redes sociais que eu confio no meu nariz, tá? Então, às vezes eu pego um alimento, quer dizer, às vezes não, eu sempre cheiro. Eu gosto muito de cheirar tudo. Então, tudo que eu pego, eu abro, eu cheiro pra ver se tá bom, se não tá. Sei lá, é um jeito meu e eu tô recomendando que vocês façam isso também. Sempre dê uma cheiradinha, né? Se tiver um odor diferente do característico que se espera desse alimento, não consuma. Entre em contato, liga para o saque do fabricante, eles vão te agradecer por isso, porque eles conseguem fazer um rastreamento da cadeia, né? Desde a produção, a hora que saiu da fábrica até chegar na sua casa. Eles conseguem identificar onde ocorreu esse problema, essa falha, e é muito importante isso para eles, tá bom? Bom, gente, agora eu vou falar de um assunto que também é um item obrigatório no rótulo dos alimentos e é um assunto assim polêmico, de verdade, tá? Que são os alimentos transgênicos. Então, é obrigatório que tenha no rótulo se esse alimento ele é transgênico ou se ele contém algum ingrediente que seja transgênico na composição dele. Então, no Brasil e na Europa, se o alimento tiver 1% de qualquer coisa que seja transgênica, precisa estar lá explícito na embalagem, tá? O que é um alimento transgênico? Se você não sabe ainda, eu vou te explicar rapidamente. É um alimento que foi modificado geneticamente no laboratório. Normalmente, as indústrias fazem isso para ter um alimento perfeito, para ter um grão perfeito, para ter uma fruta perfeita, para ter um cereal perfeito. Porém, esse assunto é muito controverso e muito polêmico de verdade. Por quê? É seguro? O que garante que esses alimentos têm o mesmo perfil nutricional de um alimento não transgênico? Isso é muito controverso. É um assunto que não tem um martelo batido sobre ele, tá? Ah, e para vocês identificarem se o alimento é transgênico, ele tem um T assim dentro de um triângulo amarelo bem grande. É fácil de identificar. E isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas até alimentos de origem animal, de animais, que são produzidos a partir de animais que se alimentam de rações transgênicas, também tem que ter essa identificação, porque o assunto é muito sério, tá? E vários países no mundo não usam alimentos transgênicos, e no Brasil usa. Então, como eu sempre falo, né? Às vezes eu acho que o Brasil ou tá muito certo e o resto do mundo tá muito errado, ou o resto do mundo tá muito certo e o Brasil tá muito errado. Porque muita coisa que acontece aqui não acontece no resto do mundo inteiro, sabe? Tem coisa que aqui pode vender, que lá não pode. Isso eu tô falando da parte da área da saúde, tá, gente? Eu não tô falando de coisas que a gente usa. Eu tô falando de medicamentos, tô falando de suplementos, de vitaminas. Tem um monte de coisa que no Brasil é proibido e o mundo inteiro usa. Então, assim, não sei, né? Até que ponto o Brasil é tão certo, é tão evoluído em relação ao resto do mundo que aqui, belezinha, né? Não vou nem entrar no mérito dos agrotóxicos, talvez isso fique para um próximo vídeo, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Foi tema do meu TCC, Alimentos Orgânicos, e eu gosto muito de falar, tá? Então eu tô anotando aqui e cobrem depois que eu vou fazer um vídeo falando disso, tá?
Outra coisa que é obrigatória conter nos rótulos dos alimentos é a medida caseira. Priscila, o que é medida caseira? Colher de sopa, colher de sobremesa, que mais? Xícara de chá, xícara de café, colher de café, tá? É obrigatório. Por quê? Porque eu não tenho uma balança na minha casa, né? Ninguém é obrigado a olhar e falar, 150 gramas. 150 gramas, tem uma balança assim mental. Não, a gente não tem. Então é obrigatório, não é gentileza. Eles têm que colocar, porque eu não sou uma empresa, você não é uma empresa, você não é uma indústria alimentícia. O consumidor, quando a gente fala em consumidor, eu sou nutricionista, eu não sei a sua profissão, mas a gente tem que pensar na minha mãe, que é uma pessoa que tem menos instrução, que ela tem que entender o quanto tem das coisas ali, né? De repente, o seu pai, o seu tio, a sua avó, todo mundo precisa pegar a embalagem e entender, tá? A embalagem não é feita para um perfil de consumidor, é feito para todo mundo. E se é feito para todo mundo, tem que ser acessível para todo mundo tem que entender. Isso é um direito nosso como consumidor, temos que cobrar isso e cobrar mesmo, porque é nosso direito. Se você pegar uma embalagem e não tiver alguma dessas coisas que eu tô falando, liga no saque. Vamos mostrar para eles que nós estamos sim atentos. Porque quando ninguém percebe as coisas, beleza, né? Deixa lá, ninguém falou nada, deixa. Então a gente tem sim que mostrar a nossa cara e provar que nós estamos vendo, estamos acompanhando e não somos bobos, nós estamos pagando por aqueles produtos e eles têm que seguir a lei e dar todas as informações que nós precisamos. Combinado? Outro assunto complicado, hein, gente? Porção. O que é a porção? É a recomendação diária que o indivíduo saudável deve consumir daqueles nutrientes, tá? Que tem naquele alimento que está descrito na embalagem. Então aí nós estamos falando de um indivíduo saudável. Se eu for entrar nessa questão, eu vou fazer umas 2 horas de vídeo, porque daí tem os diabéticos, tem os hipertensos, tem as pessoas que têm hipercolesterolemia. Então, aí é uma coisa bem individual e você tem que ficar atento, porque o que tá lá na embalagem, que é obrigatório que eles mostrem, é para um indivíduo saudável. Então não vai olhar a embalagem e falar, não, mas aqui tá escrito que eu posso comer tanto de açúcar por dia? Não, beleza, porque eu tô comendo isso mais ou menos. Só que aquilo lá que tá escrito é para indivíduo saudável. Não importa se você tá comprando um produto light, zero açúcar, diet. Não importa. É para o indivíduo saudável que eles são obrigados a colocar no rótulo, tá bom? Outro ponto bem complicado nessa questão dos rótulos, tá, gente? É a porcentagem. Eu tenho certeza que isso você também já viu lá. Porcentagem do VD, que é o valor diário. Então, eles são obrigados a colocar em percentuais de valores diários a quantidade a ser ingerida de cada nutriente com base numa dieta de 2.000 calorias. Então, quando você vê lá assim, 3% do VD, esse 3% é em relação a 2.000 calorias. Então, lembra que eu falei pra você que proteína tem caloria, carboidrato tem caloria e lipídio também tem caloria? Então, meu amor, você tem que ter muita atenção nisso, porque nem sempre você precisa de 2.000 calorias por dia, tá? Toda a sua alimentação do dia, de repente, é de 1.500 calorias, e daí você olha lá e fala, nossa, vou comer, né? Olha, 3% do VD, tô arrasando. Cuidado, porque é aí que muitas vezes eu recebo os pacientes lá no meu consultório e eles falam, mas doutora, eu como isso, eu como aquilo, meu café da manhã é assim, depois eu almoço, eu como isso, como aquilo. Aí tá tudo errado, entendeu? Por quê? Porque isso leva a gente ao engano, né? Isso aqui leva a gente a se confundir, sim. Eu sei que não é fácil, por isso que eu tô te ensinando, tá? Então você presta atenção nessas dicas, anota, pegou o caderninho, anotou, tá gravando, tá salvando o vídeo, porque isso é muito importante e vai te ajudar muito no seu dia a dia. Essas informações podem mudar a sua vida, pode mudar o que você compra, e isso pode fazer você ter uma vida mais saudável, pode levar você a economizar no supermercado, tá? Então, anote essas informações que é muito importantes. Agora, que são muito importantes. Agora eu vou pegar o meu celular, vou virar a tela, que eu vou mostrar pra vocês o exemplo dessa porcentagem do VD, tá? Só um instante. Bom, gente, como eu falei pra vocês, olha só. Aqui
é um exemplo, tá? Então, o valor energético, 2.000 calorias. Carboidratos, 300 gramas. Proteína, 75 gramas. Aí, como que você vai saber o quanto isso equivale em calorias? Em calorias, tá? Como eu disse, carboidratos, proteínas e lipídios têm calorias. Então, se tem 75 gramas de proteínas, você vai fazer vezes 4. Por quê? Porque cada grama de proteína fornece pra gente 75... Porque cada grama de proteína fornece pra gente 4 calorias, entenderam? Então, é isso que eu tava falando pra vocês, tá? Pra gordura trans, não há um valor diário. Não há um valor diário, tá? A gente deve consumir o mínimo possível, tá? Então, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é a dieta base, né? Uma dieta base de 2.000 calorias. Dentro dessas 2.000 calorias, a gente tem que consumir 300 gramas de carboidratos, 75 gramas de proteínas, gorduras totais 55 gramas, gorduras saturadas 22 gramas e fibra alimentar 25 gramas. O sódio, 2.400. Então, você vê que nem sempre você precisa, saiba que você nem sempre precisa de uma dieta de 2.000 calorias, tá? Isso é individualizado mesmo. Agora, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é um exemplo de um rótulo de um alimento, tá? Que no caso aqui é o pão integral. Se você ver a lista de ingredientes dele, repare que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, tá? O segundo é trigo em grãos e o terceiro, açúcar mascavo. Ou seja, o ingrediente principal dele realmente é a farinha de trigo integral, tá? Como ele é um pão integral, é o que a gente espera que aconteça. Repare que ele dá aqui porção de 50 gramas, tá? Aqui, ó, porção de 50 gramas, entre parênteses, 2 fatias, que é a medida caseira. O valor energético, 136 calorias, tá? Nessa porção de 2 fatias. E aqui a porcentagem do VD, que lembra que eu falei pra vocês, que é uma dieta base de 2.000 calorias. E aqui eu tenho outro rótulo, tá? Aí você vai ver esse rótulo e você vai falar, a porção é a mesma, 50 gramas, 2 fatias. Porém, ele tem menos calorias, ele tem 129 calorias. Ah, que maravilha, Priscila. Nem sempre. Quando você vem aqui na lista de ingredientes, olha qual é o primeiro ingrediente dele. Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Ué, mas não era integral? Eu que te pergunto, não era integral? É isso que eu falei pra vocês da brecha que a legislação dá, tá? Aí, na sequência, ele tem glúten, grão de trigo, grão de centeio, grão de milho, girassol, linhaça. Isso faz com que ele realmente se torne integral. E aí, você tem que analisar o que que você quer, o que que você prefere, tá? O que que é mais importante pra você? Que ele tenha mais farinha de trigo integral, que ele tenha menos açúcar. Isso aí vai da sua avaliação do que te importa mais. Eu trouxe outro exemplo aqui pra vocês, ó, da barra de cereal, tá? Então, vejam que a porção dela aqui, ó, 22 gramas, uma barrinha, tá? Novamente, ela dá a porcentagem do VD e dá a porcentagem por 100 gramas também. Desculpa, ela dá a quantidade de calorias por 100 gramas e por barra. Então, aqui, ó, tá por barra, que é uma porção, e aqui por 100 gramas, desfoquei, desculpa. E aí, ai, que maravilha, barrinha de cereal é sempre saudável, né? Só que não. O primeiro ingrediente dessa barrinha é xarope de glicose. Lembra que lá no começo eu falei pra vocês que o açúcar tem um monte de nome que a indústria usa? Pois é, o xarope de glicose é um deles. Então, imagina, você tá comprando uma barrinha de cereal pra ser saudável e o primeiro ingrediente da danadinha é o quê? Açúcar. Açúcar puro, na sua melhor forma, xarope de glicose. Então, gente, presta atenção. Por isso que eu falei que esse assunto era extremamente importante. E aí, aqui eu tenho outra barrinha, ó, tá? Mesma coisa. Porção, tá? Ah, essa tem só por porção, ela não tem por 100 gramas. Então, ela tem 117 calorias. A outra, olha só, tinha 84. Fantástica. Essa aqui tem muito mais calorias, né, Priscila? Só que dá uma olhadinha, olha os ingredientes. Amendoim, extrato de malte sem glúten, soja torrada, maçã, melado de cana. Ó o açúcar aí, 1, 2, 3. O quarto ingrediente tá aqui, ó, melado de cana, tá? Então, ela realmente tem mais calorias?
tem, só que ela é muito mais limpa, né? A gente fala um alimento limpo, que ele não tem um monte de açúcar, não tem um monte de conservante, não tem um monte de coisa. Aí, vejam que aqui tá em vermelho, emulsificante lecitina de soja. É um alimento, desculpa, um ingrediente alergênico, tá? Eles têm que indicar isso. E além de ser alergênico, também tem a chance de ser de uma soja transgênica, né? Que nós não vamos saber nesse caso. Aí, a informação que eu falei pra vocês, ó, alérgicos. Contém amendoim, soja, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Brasil, como manda a lei, tá? Como tem que ser. E essa é informação muito importante para quem pode ter uma alergia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido de extrema importância para vocês, que vocês realmente consigam fazer o uso dele, tá? Dessas informações que eu passei para vocês. E agora eu vou falar para vocês aquele truque que eu prometi. Bom, gente, o truque que eu prometi é um aplicativo que se chama Desrotulando. Eu uso muito ele, eu uso muito mesmo no meu dia a dia. Eu recomendo para todos os meus pacientes que baixem. Ele tem uma versão que é paga, que custa, se eu não me engano, R$3 por mês, que ele dá um pouco mais de informações. Mas a versão grátis, que é a que eu uso, já ajuda muito. Porque você vai abrir esse aplicativo lá no supermercado ou na sua casa, onde você quiser, e você vai fazer um escaneamento do código de barras. Ele tem um leitor do código de barras. E aí, você vai ter todas as informações. Ele te dá a quantidade de aditivos que tem, ele te dá se ele é bom para emagrecimento, se ele é bom para crianças. É um aplicativo maravilhoso. Eu sou fã de verdade. Eu uso, ó, faz um tempinho já que eu conheci, eu gosto muito. E eu recomendo que vocês também usem mesmo. E ele é um aplicativo colaborativo. Então, se você for no supermercado, daí você pega lá o seu alimento, você lê o rótulo dele e ele não tem no Desrotulando ainda as informações, você tira as fotos que o Desrotulando pede pra você e você manda pra eles. E aí eles vão fazer a análise desse alimento e vão disponibilizar pra todo mundo. Muito bacana, não é? Eu não vivo mais sem, eu falo pros meus pacientes. Tudo que eles me perguntam, ai, doutora, não sei o que, tal, posso comprar? Eu falo, colocou no Desrotulando? Manda pra mim, que eu analiso. Porque se não souber, tudo bem, eu consigo ajudar também, não tem problema. Mas comecem a pesquisar, que vocês vão aprender muito, eu garanto, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham realmente gostado dessa dica, desse conteúdo que eu trouxe pra vocês. E fiquem ligados nas próximas.